Muito bem, você voltou. E eu fico aliviado por você estar aqui novamente. Porque o que eu vou te falar agora nos primeiros minutos desse vídeo é o aviso mais importante que já dei nesse canal. Mais importante do que qualquer oração. Mais importante do que qualquer declaração. Mais importante do que qualquer revelação espiritual que compartilhei até hoje. E eu preciso que você esteja completamente presente para ouvir isso. Porque o que vou te falar agora pode ser a diferença entre manter tudo que São Miguel conquistou para você, ou perder em semanas o que levou anos para chegar. Nos 3 vídeos anteriores fizemos algo poderoso juntos. Quebramos as correntes financeiras que aprisionavam sua prosperidade. Limpamos e renovamos sua mente para receber o que estava sendo bloqueado. Abrimos as 7 portas impossíveis que o inimigo havia selado sobre sua vida. E essas batalhas foram reais. Foram travadas no espiritual com uma intensidade que você talvez não tenha conseguido medir com seus sentidos físicos. Mas foram reais. E os resultados vão começar a aparecer. Se já não começaram, se você já gostou do tema da oração de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Porque vejo que muita gente ouve a oração e esquece de deixar seu joinha e comentar. Isso me ajuda muito. É muito simples. Eu vou confiar que você já fez, beleza? Continuando. Mas existe algo que acontece depois de cada grande vitória espiritual que a maioria das pessoas não está preparada para enfrentar. E é exatamente isso que destrói milagres depois que eles chegam. Pensa comigo. Você já viu isso acontecer? Alguém que recebeu uma grande soma de dinheiro inesperado e em 3 meses estava mais endividado do que antes. Alguém que conseguiu o emprego dos sonhos e em 6 meses foi demitido por uma situação absurda que não fazia sentido. Alguém que teve o relacionamento restaurado por um milagre e em 1 ano estava separado de novo. Alguém que saiu de uma doença grave e 2 anos depois estava com outra ainda pior. Você conhece histórias assim? Todo mundo conhece. E a explicação que a maioria das pessoas dá é sorte, coincidência, destino. Mas eu vou te falar o que realmente está acontecendo nessas situações. O inimigo tem uma estratégia específica que ele usa quando perde a batalha das portas. Quando ele percebe que não conseguiu mais segurar sua bênção do lado de fora, ele muda de tática. Ele para de lutar contra a porta e começa a entrar pela porta junto com a bênção. Silencioso, disfarçado de circunstância normal, de decisão ruim, de pessoa errada, de oportunidade que parece boa mas não é. E vai trabalhando por dentro, lentamente, até destruir o que São Miguel construiu. É como um inimigo que não consegue impedir você de entrar numa fortaleza, então se disfarça de aliado e entra junto com você. E uma vez dentro, age no momento em que você menos espera. E é por isso que São Miguel me encarregou de trazer esse vídeo antes de qualquer outro. Porque de nada adianta abrir portas se não sabemos proteger o que entra por elas. De nada adianta receber a bênção se não sabemos selar o milagre contra o contra-ataque do inimigo. E a oração que vamos fazer hoje é exatamente isso. A oração de proteção e selamento de cada bênção que São Miguel conquistou para a sua vida. Essa oração não é para quem ainda está esperando o milagre. Essa oração é para quem já começou a sentir as portas se mexendo. Para quem já sentiu aquela leveza depois das declarações dos vídeos anteriores. Para quem já recebeu um sinal, por menor que seja, de que algo está mudando. Porque esses sinais são os primeiros frutos da vitória espiritual. E é exatamente quando os primeiros frutos aparecem que o inimigo começa sua operação de infiltração. Então coloca a mão no peito agora. Respira fundo. E declara antes de começarmos. São Miguel, o que tu conquistaste para mim, eu protejo com oração. O que o céu abriu, eu selo com fé. O que foi decretado, eu mantenho com vigilância. E nenhuma estratégia do inimigo vai roubar o que Deus prometeu para a minha vida. Estou pronto para proteger minha bênção agora. Sentiu o peso dessa declaração?
Porque você acabou de fechar a primeira porta de entrada que o inimigo usaria para tentar infiltrar sua vitória. E agora vamos fechar todas as outras, uma por uma, nas próximas partes dessa oração. Agora que você entendeu o perigo, vamos construir a proteção. E a primeira camada de proteção que São Miguel coloca sobre uma bênção recebida é o que os intercessores chamam de escudo de fogo. Não é uma imagem poética. É uma realidade espiritual concreta. Quando você declara o escudo de fogo de São Miguel sobre algo específico da sua vida, você está literalmente colocando uma barreira espiritual que o inimigo não consegue atravessar sem primeiro enfrentar o anjo mais poderoso do exército celestial. E nenhuma força das trevas escolhe essa batalha. Porque elas sabem que contra São Miguel não existe vitória possível. Mas existe uma condição para esse escudo funcionar com máxima eficiência. Ele precisa ser declarado sobre coisas específicas, não de forma genérica, não com um protege tudo, Senhor, dito apressadamente antes de dormir. O inimigo conhece a diferença entre uma oração de hábito e uma oração de autoridade, e ele só recua diante da segunda. Por isso agora vamos declarar o escudo de fogo de São Miguel sobre cada área específica da sua vida que foi tocada nos vídeos anteriores, sobre cada porta que foi aberta, sobre cada corrente que foi quebrada, sobre cada bênção que está chegando ou que já chegou. Fica de pé se conseguir. Levanta a cabeça e declara com a voz mais firme que você tem agora: São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, eu declaro agora o teu escudo de fogo sobre cada bênção da minha vida, sobre o dinheiro inesperado que está chegando, protegido pelo escudo de fogo, que nenhuma decisão impulsiva, nenhuma pessoa errada, nenhuma armadilha financeira do inimigo consiga tocar o que Deus está enviando para mim. O dinheiro que chega, fica. O dinheiro que fica, multiplica. Expira. Sobre as conexões divinas que São Miguel está colocando no meu caminho, protege escudo de fogo. Que nenhuma pessoa enviada pelo inimigo para me desviar consiga se aproximar. Que meu discernimento esteja aguçado para reconhecer quem veio para somar e quem veio para subtrair. As conexões certas ficam. As erradas se afastam naturalmente sem drama, sem conflito, sem dor. Respira. Sobre a ideia milionária que São Miguel plantou na minha mente renovada, escudo de fogo, que nenhum pensamento de dúvida, de procrastinação, de medo consiga sufocar essa ideia antes que ela floresça. Que cada passo que eu der para realizá-la, São Miguel abra o caminho. Que cada obstáculo que surgir, seja removido antes mesmo que eu chegue nele. A ideia que nasceu vai florescer. Respira. Sobre a saúde restaurada que São Miguel operou no meu corpo, escudo de fogo. Que nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum ataque do inimigo contra meu corpo físico consiga reverter o que foi curado. Que cada célula do meu corpo esteja sob a proteção do fogo de São Miguel. Meu corpo é templo. E templo de Deus, São Miguel defende. Respira. Sobre a paz que foi restaurada no meu lar, escudo de fogo. Que nenhuma palavra de discórdia, nenhuma situação de tensão, nenhuma infiltração do inimigo nos relacionamentos da minha casa consiga desfazer o que São Miguel reconstruiu. Paz que entrou, fica. A harmonia que foi restaurada permanece. Respira. Sobre os sonhos ressuscitados que São Miguel trouxe de volta à vida, escudo de fogo. Que nenhum desânimo, nenhuma voz de desistência, nenhum fracasso temporário consiga matar de novo o que foi ressuscitado pelo poder do céu. Meus sonhos têm proteção celestial, e o que o céu protege, o inimigo não destrói. Respira. E sobre o propósito revelado que São Miguel está desvendando sobre minha vida, escudo de fogo. Que nenhuma distração, nenhum desvio, nenhuma armadilha de identidade consiga me tirar do caminho para o qual fui criado. Que cada passo que eu der em direção ao meu propósito, São Miguel ilumine. Que cada vez que eu desviar, ele me traga de volta com gentileza, mas com firmeza. Meu propósito está protegido. Meu destino está selado.
E nada muda isso. 7 escudos de fogo declarados. 7 áreas da sua vida cobertas pela proteção de São Miguel. Sente a diferença? Porque espiritualmente você acabou de fechar 7 portas de entrada que o inimigo usaria para tentar infiltrar sua vitória. E São Miguel está agora posicionado na frente de cada uma dessas portas, pronto para confrontar qualquer força que tente passar. Escreve nos comentários agora, qual dessas 7 áreas você mais precisava proteger hoje? Só o número, 1 até 7. Porque seu comentário é um decreto de proteção lançado no espiritual agora. Senhor do céu e da terra, eu venho até ti agora não com pedido, não com súplica, não com desespero. Venho com gratidão. Venho com a certeza de filho que sabe que o Pai já agiu, que já decretou, que já enviou São Miguel para travar a batalha e vencer. E agora venho pedir uma coisa só. Uma coisa simples, mas que tem o poder de mudar tudo que vem pela frente. Venho pedir o selamento do milagre. Porque tu sabes melhor do que eu o quanto custou chegar até aqui. Tu sabes cada noite de choro, cada manhã de peso, cada oração que eu fiz sem ter certeza se estava sendo ouvido. Tu sabes o quanto de fé eu precisei reunir para continuar buscando quando tudo ao meu redor dizia para parar. E agora que as portas estão abrindo, agora que as bênçãos estão chegando, agora que as bênçãos estão chegando, agora que São Miguel venceu a batalha no espiritual, eu te peço que seles cada vitória com o teu fogo divino. Que o que foi conquistado com tanta luta não seja perdido por falta de proteção. São Miguel, entra agora em cada área da minha vida que foi tocada por essa série de orações. Entra nas minhas finanças e sela cada centavo que está chegando contra o desperdício, contra as armadilhas financeiras, contra as pessoas que o inimigo vai enviar para drenar o que foi conquistado. Que eu tenha sabedoria para administrar o que está chegando. Que eu tenha discernimento para investir no que multiplica e me afastar do que drena. Que cada decisão financeira que eu tomar daqui para frente, São Miguel ilumine antes que eu abra a boca ou assine qualquer coisa. Entra nos meus relacionamentos e sela a paz que foi restaurada. Que minha língua seja guardada nos momentos de tensão. Que minha paciência seja sobrenatural nos momentos de conflito. Que minha sabedoria seja maior do que minha emoção nas situações difíceis. Que cada pessoa que o inimigo enviar para criar discórdia dentro da minha casa seja identificada e afastada antes de conseguir plantar a semente da destruição. A paz do meu lar está selada agora pelo fogo de São Miguel. Entra na minha mente e sela a renovação que aconteceu no segundo vídeo. Que os pensamentos de derrota que foram expulsos não encontrem mais morada aqui. Que cada vez que o inimigo tentar replantá-los, São Miguel os intercepte antes que cheguem à minha consciência. Que minha mente permaneça renovada, lúcida, clara e alinhada com o propósito que Deus revelou para minha vida. O que foi limpo permanece limpo. O que foi renovado permanece renovado. O que foi libertado permanece livre. Entra no meu corpo e sela a restauração que foi decretada. Que cada célula que foi tocada pela oração permaneça saudável. Que cada área que foi curada não abra espaço para o inimigo voltar com algo pior. Que minha saúde seja uma testemunha viva do poder de São Miguel na minha vida. Que cada pessoa que me veja saudável, disposto e cheio de vida, seja tocada pela presença de Deus que transborda de mim. E entra no meu propósito e sela cada passo do caminho que está sendo revelado. Que eu não me desvie por distração. Que eu não recue por medo. Que eu não pare por desânimo. Que cada vez que eu olhar para o tamanho do sonho e sentir que é grande demais para mim, São Miguel me lembre que não sou eu quem carrega esse sonho, é ele. E o que São Miguel carrega, chega ao destino sem falta. Senhor, eu selo agora com fé e com gratidão cada vitória dessa jornada. O que foi aberto não fecha mais. O que foi quebrado não volta mais. O que foi renovado não regride mais. O que foi conquistado não é perdido mais. Tudo está selado pelo fogo de São Miguel. Tudo está protegido pelo decreto do Altíssimo.
tudo está garantido pela fidelidade de Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Amém. 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 Fica em silêncio por um momento agora. Não por dúvida, não por espera ansiosa, mas por reverência ao que acabou de acontecer aqui. Porque o selamento espiritual que foi feito agora é real, é poderoso e vai se manifestar em cada área da sua vida nos dias que virão. Escreve selado nos comentários agora, se você recebeu esse selamento no seu coração. Porque cada selado escrito aqui é um decreto lançado no espiritual, que São Miguel registra como uma oração. Agora preciso te revelar algo que pode ser desconfortável de ouvir. Algo que a maioria dos canais espirituais nunca vai ter coragem de falar. Porque é mais fácil falar só de bênção, de prosperidade, de milagre, do que falar sobre o que destrói tudo isso depois que chega. Mas eu prefiro ser honesto com você agora do que te ver perder amanhã, o que tanto lutou para conquistar. Então presta atenção em cada palavra que eu vou dizer agora. Porque o inimigo raramente rouba sua bênção de forma direta. Ele é inteligente demais para isso. Ele sabe que se vier de frente, São Miguel o destrói imediatamente. Então ele vem por caminhos que você não esperava, por pessoas que você não suspeitava, por situações que pareciam normais mas não eram. O primeiro inimigo disfarçado é a pessoa próxima com espírito de inveja. Não estou falando de inimigo declarado. Não estou falando de alguém que você sabe que te quer mal. Estou falando de alguém que está dentro da sua própria casa, dentro do seu círculo de amizade, dentro da sua família. Alguém que sorri para você, mas que por dentro não consegue suportar ver você prosperar. Essa pessoa não precisa lançar nenhuma maldição declarada sobre você. A inveja dela sozinha já é suficiente para criar um campo espiritual negativo ao redor das suas bênçãos. E o sinal de que essa pessoa está na sua vida é simples. Quando você conta uma boa notícia para ela, algo sempre dá errado logo depois. Quando você compartilha uma conquista, uma situação difícil aparece em seguida. Isso não é coincidência. É o campo espiritual da inveja agindo sobre o que você acabou de revelar. O segundo inimigo disfarçado é a gratidão esquecida. Esse é o mais perigoso de todos, e o mais comum. Quando a bênção chega, a tendência humana é focar no que chegou, e esquecer de onde viemos. Esquecer as noites de oração. Esquecer os votos que fizemos no desespero. Esquecer de agradecer com a mesma intensidade com que pedimos. E quando a gratidão para, o fluxo diminui. Não porque Deus pune, mas porque gratidão é o canal pelo qual as bênçãos continuam fluindo. E canal fechado, bênção não passa. O terceiro inimigo disfarçado é a pressa depois do milagre. Quando as portas começam a se abrir, existe uma tentação enorme de querer recuperar tudo o que foi perdido de uma vez só. De tomar decisões rápidas. De investir sem discernimento. De gastar antes de consolidar. De correr quando São Miguel está dizendo para caminhar. E essa pressa é exatamente o que o inimigo usa para fazer você tropeçar na entrada da porta que acabou de se abrir. Porque ele não precisa fechar a porta de volta. Ele só precisa te fazer cair no momento em que você está entrando. O quarto inimigo disfarçado é o orgulho que vem com a vitória. Quando as coisas começam a mudar, quando o dinheiro começa a chegar, quando o reconhecimento começa a aparecer, existe uma voz sutil que começa a sussurrar que foi você quem conquistou tudo isso, que foi sua inteligência, sua competência, seu esforço. E quanto mais você ouve essa voz, mais você se afasta da fonte de onde tudo veio. E quando você se afasta da fonte, o fluxo para. Não de uma vez, mas aos poucos. Tão lentamente que quando você percebe, já perdeu quase tudo o que havia conquistado. E o quinto inimigo disfarçado, o mais silencioso de todos, é o relaxamento espiritual depois da vitória. Quando a batalha acaba e a bênção chega, o guerreiro quer descansar, e descanso é necessário.
São Miguel entende isso. Mas existe uma diferença entre descanso e abandono da vigilância espiritual. Quando você para de orar, para de declarar, para de assistir, para de se conectar com o que te trouxe até a vitória, você remove voluntariamente o escudo que São Miguel colocou sobre sua vida. E o inimigo estava esperando exatamente esse momento. Repetes agora com discernimento e com vigilância. São Miguel, abre meus olhos agora para reconhecer cada inimigo disfarçado que está ao redor das minhas bênçãos. Que eu identifique cada pessoa com espírito de inveja antes que ela drene o que foi conquistado. Que eu nunca esqueça a gratidão que me trouxe até aqui. Que eu tenha paciência para não tropeçar na pressa depois do milagre. Que o orgulho nunca me faça esquecer de onde veio cada vitória. E que minha vigilância espiritual seja mais forte depois da bênção do que foi antes dela. Eu estou acordado. Eu estou atento. E com São Miguel ao meu lado, nenhum inimigo disfarçado consegue roubar o que Deus me deu. Escreve nos comentários agora, qual desses 5 inimigos disfarçados você já reconheceu na sua vida? Não precisa entrar em detalhes. Só o número, 1 até 5. Porque reconhecer é o primeiro passo para destruir. Agora que identificamos cada inimigo disfarçado, que tenta roubar sua bênção, vamos destruir cada um deles com uma oração específica e cirúrgica. Porque oração genérica não resolve problema específico. E São Miguel não age de forma imprecisa. Ele age com a precisão de um general que conhece cada tática do inimigo e tem uma resposta exata para cada uma delas. Então vamos fazer isso agora. Com precisão, com autoridade, com a certeza de quem conhece o inimigo pelo nome e não tem medo de confrontá-lo diretamente. Coloca a mão espalmada para frente, como um sinal de parada, e declara com voz firme e clara: em nome do Altíssimo e pela autoridade de São Miguel Arcanjo, eu paro agora toda a operação do inimigo contra as bênçãos da minha vida. Cada estratégia que ele preparou, cada armadilha que ele posicionou, cada inimigo disfarçado que ele enviou. Tudo para, agora. Porque São Miguel está na minha frente e nenhuma força das trevas passa por ele. Agora vamos confrontar cada inimigo disfarçado um por um. Primeiro, o espírito de inveja. Eu identifico agora todo o espírito de inveja que está operando ao redor das minhas bênçãos através de pessoas próximas. Eu não preciso saber o nome de quem carrega esse espírito, São Miguel sabe. E eu decreto agora que toda inveja lançada contra minha prosperidade volta para quem enviou sem me tocar. Que toda palavra negativa falada sobre minha vida nas costas cai no chão sem efeito. Que todo olhar de inveja direcionado ao que conquisto é interceptado pelo escudo de São Miguel antes de chegar até mim. O espírito de inveja não tem poder sobre o que Deus me deu. Ponto final. Expira. Agora o segundo, a gratidão esquecida. Eu me arrependo agora de cada momento em que recebi uma bênção e esqueci de agradecer com a mesma intensidade com que pedi. De cada vitória que comemorei sem reconhecer a mão de Deus. De cada milagre que naturalizei com o tempo. Senhor, perdoa minha ingratidão. E a partir desse momento, eu me comprometo a cultivar uma gratidão diária que mantenha o canal das bênçãos sempre aberto. Obrigado por tudo que já recebi. Obrigado por tudo que está chegando. Obrigado por tudo que ainda nem consigo imaginar que vai acontecer. Expira. Agora o terceiro, a pressa depois do milagre. Eu decreto sobre mim agora o espírito de sabedoria e paciência para administrar cada bênção que chegar. Que eu não tome decisões importantes no calor da emoção do milagre. Que eu não gaste antes de consolidar. Que eu não corra quando São Miguel está dizendo para caminhar. Que cada passo que eu der depois da bênção chegar, seja guiado pela sabedoria de cima e não pela ansiedade de baixo. São Miguel, segura minha mão nos momentos em que eu quiser correr mais rápido do que o processo permite. Expira. Agora o quarto, o orgulho que vem com a vitória. Eu decreto sobre mim agora um coração humilde que nunca esqueça de onde vim. Que nunca esqueça quem me trouxe até aqui.
Que nunca atribua a si mesmo o que só pode ser atribuído a Deus e a São Miguel. Que cada conquista que chegar, aumente minha gratidão e não meu ego. Que cada vitória que vier, me aproxime mais da fonte e não me afaste dela. Humildade. Entra em mim agora e fica para sempre. Respira. E agora o quinto. O relaxamento espiritual depois da vitória. Eu decreto sobre mim agora uma vigilância espiritual que se fortalece com cada bênção recebida e não que enfraquece. Que cada milagre que chegar, aumente minha fome de buscar e não me faça acomodar. Que eu nunca confunda descanso com abandono. Que minha oração diária seja o escudo que renovo todo dia antes de qualquer coisa. E que São Miguel encontre em mim, não um guerreiro que luta só quando está em aperto, mas um guerreiro que mantém a espada em punho mesmo nos dias de paz. Porque é na paz que o inimigo planeja o próximo ataque. E eu estarei pronto. 5 inimigos identificados. 5 confrontações declaradas. 5 portas de entrada do inimigo fechadas com precisão cirúrgica pela autoridade de São Miguel. Sente a diferença no campo espiritual ao redor de você agora? Porque espiritualmente, você acabou de remover 5 das principais vulnerabilidades que o inimigo usaria para tentar roubar sua vitória depois que ela chegar. E São Miguel está agora posicionado em cada uma dessas áreas. Vigilante. Pronto. Inabalável. Escreve protegido nos comentários, agora se você fez cada declaração com fé e com autoridade. Porque seu comentário é um decreto de proteção que São Miguel registra como uma oração de guerra. Agora chegou o momento de te entregar algo que vai mudar completamente a forma como você começa cada dia da sua vida a partir de hoje. Algo que não é complicado. Não exige horas de oração. Não exige rituais elaborados. Mas que quando feito com consistência e com fé, cria uma blindagem espiritual ao redor da sua vida que se renova automaticamente todo dia. Os grandes intercessores chamam isso de ritual de cobertura matinal. E São Miguel o ensinou através de séculos de batalha espiritual como a forma mais eficiente de manter a proteção ativa sobre cada bênção conquistada. Funciona assim. Todo dia, antes de qualquer outra coisa, antes de pegar o celular, antes de tomar café, antes de falar com qualquer pessoa, você vai fazer 5 declarações específicas que levam menos de 3 minutos para completar. 5 declarações que renovam o escudo de São Miguel sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre sua mente, sobre seus relacionamentos e sobre seu propósito. E que fecham preventivamente cada porta de entrada que o inimigo tentaria usar naquele dia específico. A primeira declaração é a declaração de cobertura. Todo dia ao acordar você vai dizer em voz alta, não no pensamento, em voz alta porque palavra falada tem peso espiritual que pensamento não tem. São Miguel Arcanjo, eu me coloco hoje sob a tua cobertura. Cobre minha mente com teu escudo de fogo. Cobre minhas finanças com tua espada de proteção. Cobre meus relacionamentos com tua presença guardiã. Cobre meu propósito com tua sabedoria celestial. E cobre meu corpo com tua armadura divina. Hoje eu não saio de casa sem ti na minha frente. A segunda declaração é a declaração de fechamento de portas. Fecho hoje todas as portas que o inimigo tentará usar contra mim. Fecho a porta da minha boca contra palavras que atraem destruição. Fecho a porta dos meus olhos contra visões que contaminam minha mente renovada. Fecho a porta dos meus ouvidos contra vozes que contradizem o decreto de Deus sobre minha vida. Fecho a porta do meu coração contra amargura, inveja e ressentimento. E decreto que hoje, nenhuma porta que São Miguel fechou será aberta pelo inimigo. A terceira declaração é a declaração de atração de bênção. Decreto que hoje sou um imã de bênçãos divinas. Que cada pessoa que cruzar meu caminho hoje foi colocada ali por São Miguel com um propósito. Que cada oportunidade que aparecer hoje foi preparada pelo Altíssimo especificamente para mim. Que cada decisão que tomar hoje está guiada pela sabedoria celestial. E que o bem que plantar hoje, colho multiplicado amanhã. A quarta declaração é a declaração de gratidão antecipada. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. 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 Obrigado, Senhor, pelo dia
Obrigado, São Miguel, por cada batalha que você já venceu por mim hoje antes mesmo de eu acordar. Obrigado pelas portas que vão se abrir hoje. Obrigado pelas pessoas certas que vão cruzar meu caminho. Obrigado pelo dinheiro que está a caminho. Obrigado pela saúde que me permite mais um dia de luta. Obrigado por nunca ter desistido de mim. E a quinta declaração, a mais poderosa de todas, é a declaração de identidade. Porque o inimigo passa o dia inteiro tentando te fazer esquecer quem você é, tentando te fazer sentir pequeno, indigno, incapaz. E essa declaração é o antídoto contra cada mentira que ele vai tentar plantar na sua mente durante o dia. Eu sei quem eu sou. Sou filho do Altíssimo. Sou protegido por São Miguel. Sou abençoado pela manhã e abençoado pela tarde. Sou próspero nas minhas saídas e próspero nas minhas entradas. Sou saudável no meu corpo e renovado na minha mente. Sou guiado no meu propósito e protegido nas minhas bênçãos. Nada que o inimigo disser sobre mim hoje vai mudar quem eu sou, porque quem eu sou foi decretado pelo Altíssimo e selado por São Miguel. 5 declarações. Menos de 3 minutos. Todo dia. Sem exceção. Nos dias bons e nos dias difíceis. Nos dias de vitória e nos dias de luta. Nos dias em que você sente a presença de São Miguel forte e nos dias em que você não sente nada, mas escolhe declarar a si mesmo. Porque consistência espiritual não é fazer quando você está animado. É fazer mesmo quando não está. É manter o escudo ativo mesmo quando não parece necessário. É renovar a cobertura mesmo quando tudo parece bem. Porque é exatamente quando tudo parece bem que o inimigo planeja o próximo movimento. Compromete-se agora com esse ritual. Não como obrigação religiosa, mas como ato de amor próprio e espiritual. Como a forma mais concreta de dizer para São Miguel todo dia: eu confio em ti. Eu me coloco sob tua proteção. E eu não vou relaxar só porque as bênçãos chegaram. Escreve nos comentários agora: eu me comprometo. Se você vai começar esse ritual amanhã pela manhã. Porque seu compromisso público aqui é um decreto espiritual que São Miguel vai honrar com proteção redobrada sobre sua vida. Chegamos em uma parte dessa oração que eu esperava com ansiedade para compartilhar com você. Porque até agora fizemos coisas fundamentais e necessárias. Quebramos correntes, renovamos a mente, abrimos portas, selamos bênçãos, identificamos e destruímos inimigos disfarçados, construímos um ritual diário de proteção. Tudo isso foi essencial. Tudo isso foi parte do plano de São Miguel para a sua vida. Mas agora chegamos em algo diferente. Algo que vai além da proteção. Algo que vai além de simplesmente manter o que foi conquistado. Agora chegamos na fase da multiplicação. Porque o plano de Deus para a sua vida nunca foi só sobreviver. Nunca foi só pagar as contas. Nunca foi só ter o suficiente. O plano de Deus para você é abundância. É excesso. É ter tanto que sobra para abençoar os que estão ao seu redor. É chegar num ponto onde você não precisa mais pedir, porque está em posição de dar. E é para isso que São Miguel está lutando. Não para te tirar da pobreza e te deixar na mediocridade, mas para te levar da pobreza para a abundância real. Da escassez para o excesso. Da sobrevivência para o propósito cumprido com recursos para realizá-lo. E a oração de multiplicação é o que ativa essa segunda fase da sua jornada espiritual. A fase onde o que foi conquistado começa a gerar frutos. Onde cada porta aberta leva a outras portas. Onde cada bênção recebida planta sementes que se multiplicam em colheitas maiores. Onde o fluxo que começou a correr não para mais, mas aumenta com o tempo, até se tornar um rio de abundância que transborda para tudo e para todos ao seu redor. Mas existe uma lei espiritual que preciso te explicar antes de fazermos essa declaração. A lei da semente e da colheita. Tudo que você semeia, colhe. E colhe multiplicado. Se você semeia com generosidade, colhe com abundância. Se você semeia com fé, colhe com certeza. Se você semeia em gratidão, colhe em alegria.
E se você semeia mesmo quando não tem muito para semear, é exatamente aí que o milagre da multiplicação acontece com mais força. Porque quando você dá do pouco que tem com fé, você está dizendo para o céu que confia na fonte mais do que no recurso. E essa confiança é o que São Miguel usa como combustível para multiplicar o que você tem nas mãos. Então abre as mãos agora. Palmas para cima. Como quem está pronto para receber, mas também para dar. Porque multiplicação espiritual funciona nas duas direções ao mesmo tempo. Você recebe de cima e distribui ao redor. E quanto mais você distribui, mais de cima vem. É o ciclo da abundância que o inimigo quer desesperadamente que você nunca descubra. Porque quando você entra nesse ciclo, ele perde o poder de te manter na escassez para sempre. Repetes agora com a voz de quem já entrou na fase da multiplicação. Senhor do céu e da terra, eu entro agora na fase de multiplicação da minha jornada espiritual. Cada semente que plantei em fé durante esses vídeos, decreto que começa a brotar agora. Cada oração que fiz em lágrimas, decreto que se transforma em colheita de alegria. Cada declaração que fiz com autoridade, decreto que se manifesta em abundância real na minha vida. São Miguel, ativa agora a lei da multiplicação sobre cada área da minha vida. O dinheiro que chegou, multiplica. A oportunidade que apareceu, gera outras oportunidades maiores. A conexão divina que foi estabelecida se expande em uma rede de relacionamentos que transforma a minha história. A ideia que nasceu na minha mente renovada se desenvolve e gera frutos além do que consigo imaginar. A saúde que foi restaurada se fortalece cada dia mais. A paz que entrou no meu lar se aprofunda e se expande. E o propósito que foi revelado se manifesta com recursos, com pessoas e com oportunidades que chegam na hora certa. E decreto que sou um canal de bênção para os que estão ao meu redor, que o excesso que vai chegar na minha vida não fica só comigo, que eu tenha sabedoria para semear no campo certo, para abençoar quem está no limite como eu estava, para ser para alguém o que São Miguel foi para mim nessa jornada, um guerreiro que não guarda a vitória só para si, mas que compartilha a batalha e o fruto com quem ainda está lutando. Multiplicação, ativada agora sobre minha vida. Abundância decretada agora sobre minha família. Excesso manifestado agora em cada área que São Miguel tocou. E que o testemunho da minha multiplicação seja o milagre que vai fazer outros acreditarem que também é possível para eles. Amém. Sente a diferença dessa declaração? Porque você acabou de sair da mentalidade de sobrevivência e entrou na mentalidade de abundância. E essa mudança de mentalidade que aconteceu aqui agora é o que São Miguel precisava que acontecesse antes de poder multiplicar o que está na sua mão. Porque você não pode multiplicar o que você não acredita que merece ter. E agora você acredita. E isso muda tudo. Escreve nos comentários agora o que você vai fazer com a abundância que está chegando. Não precisa ser grande. Pode ser uma pessoa que você vai ajudar. Uma causa que vai apoiar. Uma família que vai abençoar. Porque quando você declara publicamente como vai usar sua abundância, você está dando a São Miguel a direção exata para onde enviar a multiplicação. Chegamos ao final do 4º vídeo dessa série. E antes de eu te soltar, antes de você fechar essa tela e voltar para o mundo lá fora, preciso fazer algo que só faço nos momentos mais importantes dessa jornada. Algo que não planejei. Algo que recebi no coração enquanto gravava essa parte final. Uma palavra profética específica para quem chegou até aqui. Para quem orou cada parte. Para quem declarou mesmo com a voz trêmula. Para quem chorou em silêncio achando que ninguém via. São Miguel viu. E ele tem uma mensagem urgente para você agora. Fecha os olhos por um momento. Coloca a mão no peito. E recebe o que vou falar agora não com o intelecto, mas com o coração. Porque palavra profética não se entende com a mente. Se sente com a alma. E o que você vai sentir agora vai confirmar tudo o que você já sabia dentro de você, mas que tinha medo de acreditar completamente.
São Miguel diz para você hoje que a virada que você esperou por tanto tempo já começou. Não está chegando, já começou. No momento em que você abriu o primeiro vídeo dessa série, algo se moveu no campo espiritual da sua vida que não tem volta. Correntes que estavam presas há anos quebraram. Portas que estavam seladas há décadas cederam. Maldições que vinham de gerações atrás terminaram em você. E bênçãos que estavam represadas esperando esse momento começaram a fluir. Você não vai conseguir explicar para as pessoas ao seu redor o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias e semanas. Elas vão chamar de sorte, de coincidência, de momento certo na hora certa. Mas você vai saber a verdade. Você vai saber que foi São Miguel. Você vai saber que foi cada oração declarada. Você vai saber que foi cada parte assistida quando você queria desistir. Você vai saber que foi a fidelidade espiritual de quem não parou mesmo quando não estava vendo resultado. E quando o testemunho chegar, e ele vai chegar, eu quero que você volte aqui nesse vídeo e escreva nos comentários o que aconteceu, porque seu testemunho vai ser o milagre que vai fazer outra pessoa acreditar. E São Miguel vai te abençoar em dobro por cada vida que você tocar com a sua história. Mas agora preciso te preparar para o que vem no próximo vídeo, porque a série chegou em um ponto de virada. Fizemos 4 batalhas juntos. Quebramos as correntes, renovamos a mente, abrimos as portas, protegemos e selamos as bênçãos. Mas existe uma batalha que ainda não travamos. Uma batalha que a maioria das pessoas nunca percebe que precisa travar. E que é responsável por segurar a prosperidade de pessoas que já fizeram tudo certo espiritualmente, mas ainda não conseguem ver a manifestação completa do que foi prometido. Essa batalha é a batalha do tempo. Existe um espírito específico que o inimigo usa para atacar pessoas que já quebraram as correntes, já renovaram a mente e já abriram as portas. Ele não ataca mais a prosperidade diretamente, porque sabe que perdeu essa batalha. Então ele ataca o tempo entre a promessa e a manifestação. Ele estende esse tempo. Ele dilata a espera. Ele faz com que o processo pareça mais longo do que deveria ser. E enquanto você espera, ele vai plantando sementes de dúvida, de impaciência, de desistência, de já fiz tudo certo e mesmo assim não veio. E no próximo vídeo São Miguel vai te ensinar a oração mais poderosa que existe contra o espírito do tempo roubado. A oração que acelera a manifestação, que comprime o tempo entre o decreto e a colheita, que destrói o espírito de espera prolongada que o inimigo usa para te fazer desistir na reta final. Essa oração tem um elemento que eu nunca vi em nenhum outro canal espiritual. Um elemento que, quando adicionado à declaração, São Miguel age com uma velocidade que vai te surpreender. No próximo vídeo eu vou revelar qual é esse elemento, como usá-lo, e quando usá-lo para a máxima eficiência. Mas só quem assistir o vídeo 5 vai receber essa revelação, porque ela não é para todo mundo, é para os guerreiros que chegaram até aqui, para os que provaram através de 4 vídeos que são dignos de receber o que vem agora. Então se inscreve no canal agora se ainda não inscreveu. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que está no limite da espera, que está cansado de esperar, que fez tudo certo e ainda não viu o resultado. Porque o próximo vídeo foi feito especificamente para essa pessoa. E você pode ser o instrumento de São Miguel na vida dela hoje ao compartilhar essa série. E antes de fechar, escreve nos comentários 3 palavras que descrevem o que você está sentindo agora depois desses 4 vídeos de batalha espiritual. Só 3 palavras, honestas, reais, do coração. Porque esse espaço aqui embaixo é sagrado. É onde guerreiros se encontram. É onde fé encontra fé. É onde São Miguel lê cada palavra como uma oração e age sobre cada uma delas.